Bom dia e muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Quinta-feira estamos juntos para mais uma edição do Evangelizar Informa, seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço com a carinha da TV Evangelizar. Aqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, 2.200 cidades no sinal HD e também lá no Facebook, onde você vai participando, vai interagindo e vai nos informando sobre o tempo, sobre uma sugestão de pauta, sobre uma notícia. Combinado? Combinadíssimo. Ô, Ricardo, o que tem de notícia hoje? Rapaz, dá só uma olhada, taca-lhe pau. Que beijinho doce. A música sertaneja em luto. Morre Marilene, da dupla das irmãs Galvão. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Os destaques da Feira Rural de Cascavel. É uma versão um pouco menor do que aquela tradicional realizada em fevereiro, mas o objetivo é o mesmo, que é levar informação e tecnologia de qualidade ao homem do campo. Horário político começa amanhã com mudança na programação das rádios e TVs. E o aniversário de 80 anos do Zé Carioca. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 25 de agosto, já está no ar. Eu diria que é um programa saudosista hoje, né? Ou um pouco não, muito da nossa história. Mas vamos falar do tempo agora, gente. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que tá amanhecendo esta quinta-feira de meu Deus. Então bora, aqui com imagens de Curitiba. Nublado, né? Ainda nublado. Eu pensei que o sol fosse aparecer mais cedo, mas até agora nada. E temperatura bacana, na marca ali dos 13 graus. E a previsão é que o sol apareça, mas por enquanto nem sinal do bichão. Tem mais uma imagem para nós mostrarmos como é que está o amanhecer? Daqui a pouco a gente faz mais um giro. Mas vamos às informações. De repente tem chuva por aí. Vamos ver? Taca-lhe pau. Nesta quinta-feira, grande parte do Brasil ainda segue sem mudanças significativas. O ar seco ainda continua impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte do sul, no interior do país, entre as regiões centro-oeste, sudeste e áreas do norte do Brasil. Ainda vai ser um dia com muita variação de nebulosidade, principalmente pela manhã na faixa leste do estado de São Paulo e no leste de Minas Gerais. Mas a previsão é de pouca chuva apenas no estado do Espírito Santo, o que inclui a região de Vitória. A chuva segue concentrada nos extremos do país e ainda tem previsão de chuva forte em todo o sul da Bahia. Mas o sol consegue aparecer mais em Fortaleza, Natal e João Pessoa. E tem previsão apenas de chuva passageira. No norte do Brasil, o risco de temporais aumenta na capital Belém e também em Macapá. As demais áreas da região seguem com tempo muito abafado e com chuva no período da tarde e risco de trovoadas. Mas em Palmas, Porto Velho e na capital Rio Branco, o tempo segue firme e com baixa umidade relativa do ar. Já volta a chover de forma isolada também no extremo sul do Rio Grande do Sul, pontualmente com moderada até forte intensidade. Mas a capital Porto Alegre vai ter um dia ensolarado e com tempo firme. As temperaturas voltam a subir e a máxima chega aos 27 graus na capital gaúcha. Em Cuiabá, o calorão ainda persiste, a umidade do ar continua abaixo de 20% e a máxima chega aos 37 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Para quem estava com saudade do solzinho, da temperatura um pouquinho mais alta, né? Essa quinta-feira vai ser daquele jeito. Agora vamos falar de uma outra história. Vamos lembrar que amanhã, sexta-feira, começa o horário político na televisão e no rádio. Gente, começa o horário político na TV e no rádio. Taca-lhe pau. A campanha eleitoral já corre solta na internet. Nas redes sociais já tem um monte de candidato fazendo dancinha e piadinha. Amanhã, sexta-feira, começa também a campanha no rádio e na televisão. Não tem como reclamar. A propaganda é obrigatória e deve ser transmitida por todos os canais de TV aberta e também nas rádios. No rádio, a propaganda política vai ter 2 horários diferentes, às 7 da manhã e ao meio-dia. Terá duração de 25 minutos cada. Na televisão, a propaganda política também terá 2 horários, à 1 da tarde e às 8h30 da noite. Ambas terão 25 minutos de duração.
As campanhas para deputado, senador e governador serão feitas às segundas, quartas e sextas-feiras. A propaganda política para presidente será levada ao ar às terças, quintas e sábados. Vamos falar a verdade, né? Campanha eleitoral no rádio e na televisão andou perdendo o rumo de umas eleições pra cá, né? Virou um espaço meio que pra maluco, né, gente? A gente tem visto cada pessoa se sujeitar a cada situação, fazendo piada de mau gosto, se vestindo, se travestindo, fazendo piada. Num horário eleitoral que era para ser um momento de debate, de exposição de ideia ou de apresentação de um determinado nome para aquela função política que é primordial para o país. E a gente vai vendo o sujeito ser engraçadinho, fazer piadinha, como se fosse um influencer de TikTok. Essa praga de aplicativo, todo mundo faz dancinha. Política é coisa séria. Por isso que eu falo, nessas horas é outra oportunidade para que todos nós possamos sim assistir horário político com um olhar crítico e pensar, peraí, esse cara vestido desse jeito, fazendo essas coisas, ele realmente me representa? Ou eu tô achando ele engraçadinho e ele tá só fazendo eu rir nesse momento? Será que ele vai fazer isso lá para me representar? Esse é o momento, gente. Esse ano tem que ser um divisor de águas, não é? Mas vamos falar muito sobre eleição ainda hoje. Quer ver? Porque aqui no Paranazão, e talvez em alguns outros estados também, o Tribunal Regional Eleitoral, cada estado tem o teu, tá já prevendo uma situação um pouco mais tensa para essas eleições. Por isso que o TRE aqui do Paraná já estudou e já determinou o seguinte: além daquele reforço da Polícia Militar para ajudar ali na contenção e na fiscalização no dia da eleição, decidiu também contratar segurança privada. Então vamos para Maringá conversar com a Luciana, que tem esses detalhes daqui de outras regiões também. Bom dia, Luciana! Oi, Vilches, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, já pensando aí num cenário de instabilidade, de insegurança, né? Olha, o Paraná, pela primeira vez, terá segurança privada durante as eleições. Até o momento, apenas o Paraná tomou essa decisão tomada pelo presidente do TRE Paraná, Wellington Emanuel, sobre essa alegação de que há uma insegurança, há um clima de insegurança causado principalmente pela disseminação de fake news. Os estados que já manifestaram aí, que já estão começando, né, a definir como será a segurança nesse dia da eleição, por exemplo, Paraná, Roraima, Pará também já estão conversando para saber como definir melhor aí o dia da eleição, a segurança no dia da eleição. E o Paraná tomou essa decisão de uma segurança privada. E como que vai funcionar isso? A licitação para a contratação desses profissionais temporários já está em trâmite, então nos próximos dias já deve haver aí uma definição realmente. Esses seguranças vão atuar em todos os 186 cartórios eleitorais do estado do Paraná. Vale a gente lembrar aqui que os cartórios são aí unidades administrativas do TRE e eles vão atuar tanto na véspera quanto no dia da eleição. Isso para garantir uma segurança maior nos locais onde estarão as urnas. E aí a gente destaca que no dia da eleição, aqui no Paraná, a segurança será feita como normalmente nesses eventos, pela Polícia Militar, claro, com reforço na segurança tanto nas ruas quanto aí no entorno dos locais de votação. O estado do Mato Grosso do Sul, ele já fechou uma parceria com a Polícia Militar para que esse reforço seja feito aí de uma forma mais intensa, com a escolta das urnas. Então, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, vai usar a Polícia Militar para fazer a escolta dessas urnas. E aqui no Paraná, a decisão foi por uma segurança privada para justamente dar esse reforço maior nessa segurança. Agora, uma outra curiosidade que para muitas pessoas pode ser curiosidade, nessas eleições de 2022 nós teremos essa novidade
curiosidade, né, é que desde 1965 é previsto aí que o TSE ele possa solicitar o uso das forças federais, né, de segurança nas ruas para poder garantir aí a tranquilidade durante o pleito. E neste ano o TSE ele fez essa solicitação. Então, durante as eleições nós poderemos ver aí pelas ruas, né, as Forças Armadas para trazer mais segurança. Lembrando, Vilches, que tudo isso está sendo pensado justamente porque em 2022 já há um clima, né, de tensão com relação tanto a um primeiro quanto a um possível segundo turno. Vilches? Valeu, Luciana. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E, gente, não adianta tapar o sol com a peneira. O que nós estamos vivendo hoje em termos de Brasil é o seguinte: é o eleitor do Lula que odeia o eleitor do Bolsonaro, que odeia o eleitor do Lula. É assim. Por exemplo, talvez as pessoas de cidades menores já tenham visto esse tipo de rivalidade, guardando as devidas proporções, em eleições municipais. É normal. Aqui no Paraná eu já tive a oportunidade de cobrir eleições de cidades menores e era exatamente assim. E isso acontecia, essa rivalidade, inclusive em família. Aí a primo ficava de cara fechada com outro primo, mas as coisas iam se resolvendo. Pela primeira vez nós temos isso nacionalmente. Uma inimizade frontal. Então, por isso que eu acho que essas medidas que estão sendo adotadas pela Justiça Eleitoral estão corretas. Vamos prevenir? Deus sabe o que vem pela frente, mas vamos tomar uma prevenção? Vamos cuidar principalmente, aí uma preocupação muito particular, dos mesários. Porque os mesários são gente como a gente. Eles trabalham a cada 2 anos quando são convocados para uma eleição. E eles estão lá verificando documentação. E aí, se acontecer um bate-boca, se acontecer qual vai ser o papel quem é que vai proteger essa pessoa? Como é que vai ser o papel dele enquanto autoridade de um local de votação? Então, eu acho que é importante. Vamos tratar de prevenção, vamos tratar de tranquilidade nesse momento. E não adianta, a gente tem que falar o português claro. Essa eleição vai ser terrível. Infelizmente, não estou nem falando de candidatura, tá, gente? Porque é o seguinte, ainda que os candidatos tenham boa proposta, que candidato nenhum vai ficar saindo falando pega, briga, mata pessoas. E nós somos muitos brasileiros. E cada um pensa de uma forma diferente. E nós já vimos o que aconteceu aqui pertinho da gente em Foz do Iguaçu. Então, prevenção é a palavra. Falando em prevenção e ainda continuando falando em eleição, o Twitter, que é uma rede social do ódio, quem tem Twitter sabe como é que é isso, lá todo mundo xinga todo mundo, fez um comunicado, que está de olho no comportamento de quem tem essa rede social lá na internet. E disse que vai tomar providências contra quem começar a publicar coisa que não deve, é fake news, é ofensa. Será? Oi, Lu, conta essa história para mim, bom dia. Oi, Ricardo, bom dia para você que está nos acompanhando. A tecnologia e a informação estão juntas para combater cada vez mais as notícias falsas, viu, Vilches? E dessa vez, a rede social Twitter está unindo as suas equipes para combater spam e fake news. A junção é das equipes de combate a fake news e a equipe responsável pela remoção de contas em spam. O Twitter disse que essa reorganização de equipes reflete no compromisso que eles têm em priorizar e concentrar as equipes para ter mais transparência, promover e incentivar diversos pensamentos e conversas para ter uma plataforma saudável. A quantidade de contas falsas dentro do Twitter é uma das principais questões que estão em discussão. Para tentar conter isso, a plataforma começou a testar os perfis com o número de telefones verificados na semana passada. Os pesquisadores afirmam que essa pode ser uma tentativa deles combater os fakes. A Reuters, que é uma agência de notícias britânicas, afirma em relatório que os atuais e antigos funcionários do Twitter achavam que a reorganização das equipes poderia não ser eficaz quando comparado aos problemas de spam que a rede social tem. É uma batalha mundial contra as notícias falsas, mas aos poucos nós vamos conseguindo, né? Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Tomara, Elu, tomara. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Agora é o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido e depois nós aqui da TV Evangelizar vamos fazer as nossas homenagens às irmãs Galvão. Marilene nos deixou, gente, foi ontem e depois do intervalo a gente traz as informações. Sai daí não, rapidinho. Não
perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa, de volta às 8 horas e 36 minutos para falarmos das irmãs Galvão. Uma perda, né? Então deixa eu trazer uma fã da dupla. Ou tô falando bobagem, dona Vanessa? Bom dia! Bom dia, viu? Você não tá falando bobagem, não. Sou fã, sim, fã da música raiz. Isso que é música caipira, música sertaneja. Mas, infelizmente, hoje... Vanessa, o que a gente estava falando antes, né? Sempre... Foi recentemente, a gente estava conversando sobre isso. Eu via o fim de uma dupla sertaneja de mulheres. Elas marcaram ali... Agora eu não lembro qual. Essas novinhas, né? Sim. Foi mais gente. Simone e Simária. Exato. Foi mais gente. Música sertaneja de mulheres. Nós tínhamos as irmãs Galvão. Inesita Barroso. E aí a gente esquece da história da música sertaneja. Dessas mulheres, sim, que fizeram história no marco. Aí eu concordo contigo. Numa época em que o quê? Mulher cantar música sertaneja? Mulher tocar viola? Que papo é esse? Essas foram as guerreiras lá atrás. Exato. Elas, sim, são referência. Elas abriram espaço para que hoje as jovens façam sucesso com a música sertaneja. E sem demérito nenhum. É só para contextualizar essa nossa contextualizar. História. Mas vamos lá. Então, hoje, infelizmente, eu trago uma notícia triste, né? A cantora Marilene, da dupla sertaneja As Galvão, morreu na tarde desta quarta-feira em São Paulo, aos 80 anos. Marilene Galvão, que sofria de mal de Alzheimer, deixou de cantar e tocar viola ao lado da irmã depois de mais de 70 anos de carreira, gente. Aliás, nós aqui da TV Evangelizar produzimos uma reportagem especial com elas na época em que lançaram um livro em comemoração a esses 70 anos de carreira. Nós vamos rever agora. As lembranças do passado ainda estão frescas na memória. Desde que começamos, porque quando começamos, começou a história. Então não saiu ainda das nossas cabeças o lugar onde a gente começou, a cidade que a gente morava, as pessoas vizinhos que incentivavam, né? Precisa levar para o rádio, precisa levar para o rádio. Então, aquela lagoa que a gente ia. Então, a nossa história começa por aí. De sertanejo universitário, a música caipira ainda tem bastante espaço. Dos anos 50 para cá, Marilene e Meire nunca pararam de trabalhar e atribuem toda essa vitalidade ao amor que tem pelos fãs. Nós fazemos isso com muito amor, porque quem é que traz o artista no auge da sua fama? Completando 70 anos. E completando 70 anos. É o fã. É exatamente o fã. O primeiro disco foi gravado em 1954, mas as Galvão já faziam sucesso no rádio muito antes disso. Em 2017, elas completam 70 anos de carreira. Todos nós temos na vida saudade e recordação. Um fã que veio pedir o nosso autógrafo, ele falou assim: vocês já prestaram atenção que vocês estão cantando há 68 anos? Nós ficamos os 70 assim. anos está chegando. E ele completou. E os 70 anos chegando de vocês. Todas as histórias da dupla viraram um livro. A pesquisa é de um fã que acompanha o trabalho delas há mais de 20 anos. Em casa, Michael coleciona raridades da música caipira e, além de ter todos os discos das Galvão, guarda com carinho recortes de jornal, fotos e publicações. Nesses fragmentos, a gente conta a história das irmãs Galvão, as conquistas, as dificuldades, né, da carreira. A gente conta, acima de tudo, das conquistas, das dificuldades, a gente conta o exemplo de luta, o exemplo de perseverança, aquele exemplo que elas trazem até hoje, que tudo é possível. E não pense que elas estão pensando em parar. Esses foram apenas os primeiros 70 anos. O artista trabalha, ele não sonha. Ele não almeja chegar, vou chegar aos 70 anos. Deus é que determina. Que tem tanta gente morrendo muito cedo. Então, o artista ele não trabalha para chegar aos 70 anos.
é uma consequência de tudo que acontece. Que beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Que beijinho doce. Que lindas, né, gente? Pois Beijinho Doce é um dos maiores sucessos da dupla. Então a gente vai ouvir mais um pouquinho desse clássico que elas apresentaram no programa Nosso Canto com o Michael Monteiro, aqui na TV Evangelizar. Vamos ouvir. Que beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. E esse foi só um dos sucessos. Ao longo da carreira, a dupla lançou 80 discos. O fim da dupla foi anunciado só em 2021 e elas só pararam por conta do avanço do Alzheimer, que obrigou a Marilene a se retirar de cena pela perda total de memória. O velório e o sepultamento da artista vão ser realizados hoje, quinta-feira, em Paraguaçu Paulista. Uma perda realmente, não é, Vilches? Ô, Vanessa, presta atenção nessa letra aqui, ó. Se não é um clássico do sertanejo, um clássico do interiorzão do Brasil. Eu peguei na viola, eu peguei no violão, mas aqui, primeiramente, eu vou fazer a saudação. E a todos que estão presentes, vai o meu aperto de mão. Vou convidar os presentes para nós bater o pé no chão. Eita, nós! Isso aqui é a dança da catira, um clássico também. Que delícia. Bacana. Valeu, Vanessa. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E assim vai, gente. O que nos resta aqui é prestar nossas homenagens para falar que a nossa história não se vai. Isso fica, tem que ficar e a gente tem que passar de geração para geração. Vamos fazer um passeio de notícia, de informações. É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, teve essa descoberta da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Um carro forte, normalmente usado por empresas de segurança privada no transporte de dinheiro, estava com membros de uma milícia numa das favelas da cidade. Segundo a PM, os milicianos usavam o carro blindado no enfrentamento de bandidos rivais, quando os tiros comiam solto. A Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília aplicou multa milionária no Facebook. Em 2018, dados de 443 mil brasileiros foram vazados pela rede social para uma empresa de consultoria britânica que trabalhou na campanha eleitoral do então candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Com isso, esses brasileiros foram direcionados a receber conteúdo político do candidato. A multa ficou em 6 milhões e 600 mil reais. O Facebook ainda não comentou. Os recenseadores de Salvador, na Bahia, ameaçam greve e farão protesto amanhã em frente à sede do IBGE, no bairro Nazaré. Eles reclamam do atraso no pagamento do Vale Deslocamento e também no pagamento dos salários. Recenseadores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram greve para setembro. O IBGE informou que 6 mil recenseadores já pediram rescisão do contrato e que esse número, correspondente a 5% do total, está dentro da média. Está em Jaú, no interior paulista, a gasolina mais barata do Brasil. Por lá, o litro é encontrado por R$ 4,50. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, que informou que em 13 estados o preço da gasolina já está abaixo de R$ 5,00. R$ 4,50 lá no interior de São Paulo, nós estamos pagando R$ 5,50? Ah, dá por R$1, né? R$1 dá para dar uma diferença. Não estou reclamando não, estou agradecendo. Mas de repente podia baixar mais um pouquinho, vai que... Vamos esperar aí, vamos esperar. Vamos pro intervalo, porque depois na volta nós temos que falar de feira rural, nós temos que falar do aniversário do Zé Carioca. As novas gerações nem sabem do Zé Carioca. Depois eu conto uma historinha envolvendo isso, depois do intervalo, sai daí não. Não
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta, faltando 9 minutinhos para as 9 horas da manhã, 8h51. Vamos para Cascavel agora? Tá tendo feira agropecuária. De novo, Ricardo? Eu explico. Taca-lhe pau. Estamos aqui no Parque Tecnológico do Show Rural Copavel, onde acontece a terceira edição de inverno do evento. É uma versão um pouco menor do que aquela tradicional realizada em fevereiro, mas o objetivo é o mesmo, que é levar informação e tecnologia de qualidade ao homem do campo. 40 cultivares de cultura de inverno serão apresentadas aqui, sendo 29 de trigo, que é o grande destaque deste ano. É uma responsabilidade da Copavel e do cooperativismo em levar informações ao produtor, conhecimento ao produtor rural. E sempre quando você faz isso, tem que fazer da melhor maneira e no nível mais alto possível, porque tudo que acontece, que vir de bom aqui, será transferido para as propriedades rurais, terá aumento de produtividade e teremos acesso a produtos mais nobres, produtos que são de acordo com a exigência do consumidor e também na competitividade de preço. Quanto maior a produção, melhor a competitividade. Então isso aqui tem uma abrangência não só para a propriedade, mas também para a economia e para o mercado em geral. O período de inverno é mais delicado para as produções. Esta edição do Show Rural vem apresentar propostas para maximizar novas oportunidades que fomentem a área de cultivo. Que o inverno é difícil, os riscos são grandes. O que as pessoas que virão aqui vão ver? Uma tecnologia totalmente diferenciada, muito atualizada, tá? Com mais de 20 empresas que estão junto com nós aqui, que geram essas tecnologias, mostrando ao produtor que no inverno muita coisa é possível se fazer na busca de bons resultados. Por aqui participam 23 empresas de diferentes setores e líderes de mercado em suas áreas de atuação, a fim de oferecer o melhor na área de inovação de pecuária e fortalecer o produtor rural, com palestras e demonstração de produtos. É importantíssimo a gente para estar expondo ao produtor lançamentos de produtos, né? Nós trouxemos hoje 2 lançamentos para a cultura. E é aqui que o produtor se atualiza, né? São muitos lançamentos, muitas vezes não chega informação no produtor do jeito que a gente precisa comunicar. E essas feiras são importantíssimas para que a gente faça esse movimento de chegar até no produtor final, né? O Jonatas, por exemplo, é um pequeno produtor de trigo. Ele já tem se planejado para investir cada vez mais e aumentar a produção da família. Isso, a ideia é vir buscar conhecimento para tentar expandir com mais tecnologia para a gente tentar crescer, né? Junto com o mercado, né? O Parque Tecnológico fica no quilômetro 577 na BR-277 em Cascavel, no oeste do Paraná. Conta com entrada e estacionamento gratuitos, sempre das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Ah, e essa edição de inverno aqui do Show Rural vai até hoje, tá? Uma bela de uma dica para você, até hoje à tarde. Vamos falar do aniversariante da semana? Sim, tem aniversariante da semana sim. Taca-lhe pau! Não parece, mas o Zé Carioca está completando 80 anos. Enxutão. O personagem de Walt Disney foi criado inspirado no morador do Rio de Janeiro e surgiu numa época de aproximação dos governos norte-americano e brasileiro. Em 1941, Walt Disney visitou o Brasil e ficou encantado com as paisagens da cidade maravilhosa. Daí veio a ideia de um novo personagem, o Zé Carioca, com a ginga típica do brasileiro da época. Olha, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo, seja bem-vindo, meu caro. A estreia aconteceu no ano seguinte, num filme em que a estrela principal era o Pato Donald. Zé Carioca ganhou ainda mais espaço no imaginário com a popularização mundial das músicas brasileiras. Nessa época, era normal associar Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, ao personagem simpático e pé de valsa. Atualmente, histórias em quadrinho continuam sendo feitas com o personagem. O perfil mudou, mas continua brasileiríssimo. Zé Carioca está sempre com contas a pagar, problemas a resolver, mas não perde nunca, jamais, o bom humor e o prazer de viver. Houve uma época em que histórias em quadrinhos aqui no Brasil também eram usados ali para ajudar a alfabetização das crianças. Era tempos do Caminho Suave, né? E na escolinha onde estudei no primeiro ano tinha muito gibizinho. Maurício de Souza, Cascão, Cebolinha e também o Walt Disney. Zé Carioca também era um personagem bastante querido da minha geração, pelo menos.
E eu falo isso, gente, porque ontem eu tomei um susto quando eu fui comentar essa história na redação. O pessoal aqui é mais novo. Aí eu comentei, olha só que bacana, Zé Carioca comemorando 80 anos. Aí o pessoal, quem? Eu falei, Zé Carioca, vocês não conhecem Zé Carioca? E ali foi uma correria para as pessoas. Estou falando, quantos anos você tem, Ana? Me fala aí rapidinho. Tem menos de 30. Não sabiam quem era o Zé Carioca. Eu falei, meu Deus, onde é que nós estamos errando com essas gerações que não sabem desse personagem riquíssimo e que tem todo um contexto histórico. A necessidade, lembra da América para americanos, que o governo dos Estados Unidos estava promovendo essa aproximação? Por isso que ele veio para cá. E nem vou discutir política, porque não era o papel dele, não. O papel era falar o seguinte, era o brasileiro se identificar com esse personagem. Numa época em que a bossa nova estava em tudo quanto é canto do país. Carmen Miranda estava, Ari Barroso estava ganhando o mercado norte-americano e esse personagem representava muito ali dessa característica peculiar do brasileiro para aquela época. A tal da malandragem que hoje a gente sabe que ficou para trás, mas nós temos muito para apresentar do Brasil. E se teve um começo, o Zé Carioca contribuiu sim para mostrar um pouco do que era o brasileiro lá para o estrangeiro, lá na década de 1940. Anotou aí, dona Rihanna? Pensando o que eu gosto de falar dessas coisas para a gente relembrar um pouco da nossa história, gente, porque é aquela coisa, nós precisamos saber da nossa história, sim. Chega! O Evangelizar em Forma desta quinta-feira termina aqui, nós voltaremos amanhã às 8h20 da manhã, sem alteração na programação por causa do horário político, tá bom, gente? Coladinho, agora vem um programa com a palavra e tenham vocês todos uma abençoada quinta-feira, porque amanhã estaremos de volta com chuva, com frio, com sol, com calor, tá bom? Fui!